Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos iniciando esse Café com Yahvé nessa manhã, nessa quarta-feira. Bom dia, nós estamos com Café com Yahvé. Nessa manhã eu te convido a pegar a sua xícarazinha, a entrar conosco para meditar sobre essa passagem de Eclesiastes 3, sobre o tempo de Deus, o Kairós de Deus, o tempo de Deus para todas as coisas. Bom dia, Jane. Hoje nós iniciamos um pouquinho mais tarde, mas o Senhor nunca tarda, né? O tempo para nós é diferente do tempo de Deus. Deus tem um tempo certo, um momento certo para todas as coisas e nada foge do seu controle. Às vezes a gente fica ansioso porque nós somos, às vezes, perfeccionistas, às vezes fica preocupado com o tempo, com o horário, né? Mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas e o Senhor sabe o tempo certo para todas as coisas. Assim nós cremos e assim a gente aprende com Salomão, que foi o homem mais sábio, porque ele pediu a Deus sabedoria. Uma coisa que ele pediu foi sabedoria. Bom dia, cafezinho de hoje. Bom dia, Jane. Prepara a tua xícara. Hoje eu estou com uma xícara de um animalzinho. Olha que lindo. Parece até o meu cachorrinho que faleceu, Mike Nelson. Olha que bonitinho. Essa xícara foi um presente dele para mim. O meu marido comprou essa xícara, né? Eu não sei se foi meu marido ou foi alguém que comprou pensando no Mike, pensando no meu cachorrinho. E hoje eu trouxe para esse café da manhã esse cachorrinho, porque hoje nós vamos pintar um quadro sobre um cachorrinho, né? E nós vamos meditar um pouquinho sobre animais. Por quê, Mônica? Porque Eclesiastes, nessa passagem que nós estamos estudando, ao longo desses 3 ou 4 dias, né, que nós estamos estudando Eclesiastes 3, começa a falar um pouco sobre o animal, comparando o animal ao ser humano, né? E a gente vai meditar um pouquinho sobre isso. O Espírito Santo é livre para fluir nessa manhã. E você gosta de cachorro? Você gosta de algum animalzinho doméstico? Algum animal que não seja doméstico, que você admira, que você tem admiração pelas suas características emocionais, psíquicas, né? Suas características de sobrevivência. A gente sempre tem uma admiração pelos animais, né? E lá no Éden, o Senhor, quando criou os animais, ele incumbiu a Adão a responsabilidade por cuidar dos animais, falar com os animais, né? Deveria ser muito interessante a convivência do homem com os animais, de uma forma que eles conviviam naturalmente, sem medo, sem receio, sem insegurança. Assim era no Éden. E com o passar do tempo, né, por causa do pecado adâmico, os animais começaram a se distanciar, o homem começou a distanciar dos animais, mas sempre teve o domínio sobre os animais. Impressionante isso, né? Sempre teve o domínio. E Salomão, ele pediu sabedoria. Por quê, Mônica? Por que Salomão pediu sabedoria? Porque a sabedoria que ele pediu ajudaria ele ao seu modo de pensar, construiria ou destruiria a sua liderança. Então, ele pediu a Deus sabedoria para guiar o povo, para guiar os próprios escolhidos do Senhor. Olha que coisa interessante. O povo que ele ia administrar seriam os escolhidos do Senhor. E assim a gente deve pedir sabedoria para gerir a nossa vida e para saber administrar o nosso tempo, saber administrar a nossa vida e saber administrar aqueles pelos quais o Senhor nos coloca, né, para cuidar, para administrar, para gerenciar. Eu não sei qual é o seu cargo, qual é a sua função, mas sempre Deus vai colocar uma pessoa para você cuidar, nem que seja um animal. Sim, os seres humanos, né, vão ser como animais. Porque a palavra diz em Salomão isso, que os homens seriam como animais. Eu te convido nessa manhã a tomar esse cafezinho. Que delícia! E hoje nós estaremos pintando um cachorrinho aqui e meditando sobre essa passagem. E a gente tem usado a técnica da aquarela e a gente tem usado também o café solúvel como tinta.
Porque tem tudo a ver com Café com Yahvé, né? A gente está aqui, ó, uma cafeteriazinha aqui pertinho, né? E a gente está meditando sobre esse café, sobre as propriedades, né, da pintura aquarelada. A gente sempre faz uma reflexão sobre o café. E se você quer aprender essa técnica, né, eu já falei várias vezes, coloca um café solúvel num potinho, pega um pincel, pega a água, né, e a gente vai trabalhar com o café. Meu Deus, é um trabalho gostoso, né? É um trabalho bem fluido, né? Eu gosto do aquarelado. Embora há muito tempo eu pintava só com tinta acrílica. Nós vamos pintar vários quadros, né, com tinta acrílica, sim. Nós vamos usar outros materiais, né? Mas por enquanto vamos ficar com café, porque o café tem a ver com Café com Yahvé, né, Denise? Denise está chegando. Vamos pintar um quadro hoje, Denise. É um cachorrinho, meu Deus. Que emoção pintar um cachorro, porque eu amo cachorro. E a gente vai meditar também em Eclesiastes 3, e ontem nós paramos no versículo 17. Lembra? Quem não viu a live de ontem, que foi maravilhosa, falou sobre o trabalho, o enfado, né? Como o trabalho é aflição de espírito, aflição que Deus deu ao homem. Mas Salomão tira um proveito dessa aflição de uma maneira maravilhosa e nos ensina que Deus deu como dom usufruir do fruto do nosso trabalho. Quem não viu essa live, volta lá que você vai entender e você vai começar a perceber e entender que o trabalho, ele acaba sendo um dom de Deus. E aí você vai entender melhor. E a gente te convida hoje a meditar sobre o versículo 18 até o 22, que a gente vai estar concluindo o Eclesiastes 3. Meu Deus, que coisa linda, você que está chegando, você que está querendo ouvir uma palavra do Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Eu tenho certeza que você não vai sair dessa live vazia. Que o Senhor vai falar através de nós, através desse contexto tão diferente, né? Falar sobre um animal, falar sobre características de um cachorro, né? Talvez você nem goste de animal, nem goste de cachorro, nem goste de bicho, mas o Senhor vai falar ao nosso coração, porque os animais são como nós. Os animais têm características, né, que se assemelham ao do homem. E por que Eclesiastes compara o homem ao animal? Quero aprender. Estou aqui para aprender. E a gente vai ler Eclesiastes 3:18. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos do homem, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como animais. Aqui ele estava falando, né, antes, no 17, ele estava falando que Deus julgaria o justo e o injusto, porque há tempo para todo em tempo e para toda obra. E por que Deus julgaria o justo e o injusto? Aí ele responde, por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como animais. Né? Às vezes Deus nos coloca em determinadas provas para que a gente veja que nós somos como animais. Né? Animal é assim, né? Às vezes está acuado, às vezes é carinhoso. Né? E eu convivi com um cachorrinho aqui, a gente percebia as características do cachorrinho, né? O cachorrinho, ele é um animal muito dócil, né? Ele é um animal domesticável. É dócil quando o seu dono consegue conviver com ele de uma maneira ensinando, educando, né? Ele pode se tornar um animal mais feroz, né? A gente conhece cachorros, animais, né? Que são ferozes, que têm um instinto, né? Ruim, um instinto mais indomável, né? Mas nada que um bom treinador possa desenvolver nele características mais dóceis, né? Mais mansos, né? mais controlado, né? Nos seus impulsos animais.
E aí a gente percebe que Salomão fala aqui que por causa disso, para que o homem perceba, Deus faz com que ele seja aprovado em todas as suas obras. Então, às vezes a gente vê situações na nossa vida, na vida das pessoas, em que a gente percebe que é Deus trabalhando no nosso coração, nos nossos impulsos, para nos ensinar a ser mais dócil, né? Para nos ensinar que nós somos como animais. E é verdade. A gente vê na sociologia, né, estudos de pessoas que em situações de perigo, elas são capazes de fazer atrocidades. Aí você fica pensando, meu Deus, como que um ser humano pode fazer isso? Como que um ser humano pode matar o outro? Como um ser humano pode destruir, né, o outro? Como o ser humano é capaz de tanta perversão, tanta coisa ruim, né? Mas é por causa de uma situação que ele está vivendo. E é um mecanismo de defesa dele agir como um animal. A gente fala, nossa, parece um animal. Às vezes a gente olha assim, os noticiários na televisão, e a gente fala, nossa, aquela pessoa parece um animal, né? Indomável, um animal, porque é capaz de fazer coisas horríveis, horríveis. Né? A gente pensa na psicopatia do ser humano, a gente pensa nos impulsos do ser humano. São animais, somos como animais. Né? Coloca um homem em um estado de necessidade alimentar. Né? Eu lembro que quando eu fazia direito, eu estudei um livro, né? Os Exploradores de Caverna, e a gente meditava sobre aquele livro num contexto em que pessoas se viram numa caverna e tiveram que sobreviver. E na sua sobrevivência, eles tinham que matar o outro para poder comer, para poder se alimentar. E foi uma crise psicológica, emocional muito grande para eles, chegarem ao ponto de ter que matar e comer o outro ser humano. Um animal, né? O homem volta a ser um animal. Então eu vejo que Salomão era sábio, né? Quando comparou o homem a um animal. E aqui ele diz assim, no versículo 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Meu Deus. Salomão aqui está falando para a gente que na visão dele, na percepção dele, né, do homem, ele percebeu que o homem não tem diferença do animal. O homem não tem diferença do animal. A gente está pintando aqui nosso cachorrinho, né? Começamos aqui num tomzinho mais escuro, que são as orelhinhas, né? E eu te convido a pintar também. Desenhe um cachorrinho, vai na internet, vê só um esboço de um cachorrinho, passa para um papel aquele esboço e depois você vai com a tinta fluida, né? Tentando pintar, tentando desenvolver aqui, né? Tonalidades, tom sobre tom, né? E a gente está fazendo aqui uma pintura assim bem básica mesmo, porque a gente está numa posição um pouco ruim, né? A gente está num contexto aqui um pouco mais difícil, né, de pintar. Mas olha que bonitinho está ficando o cachorrinho, né? A gente está começando a perceber, né, o cachorrinho, o formato do cachorrinho, né? E a pintura, ela é assim, a gente fala um pouquinho da pintura, a gente fala do fluir. Experimenta pintar, você que está ansioso, que está tenso, experimenta usar a pintura como um mecanismo de desestresse, como um mecanismo em que Deus também fala com a gente através da pintura, né? A pintura é muito boa, muito importante na vida da gente, porque mesmo que a gente não saiba pintar, todo mundo é capaz de pegar uma figura, né?
Compra aquelas revistinhas, aqueles livrinhos que já tem o desenho. Começa a pintar. Tem uns livrinhos muito bons, né? Que já vem com o desenho já pronto em preto e branco, que você só vai aquarelar, que você só vai pintar, né? Eu te convido a comprar esses livrinhos. Você que está começando, você que tem um pouco de dificuldade, né? Você pode fazer isso. Olha que lindo que está ficando o nosso cachorrinho. Que coisa linda. E a gente vai falando aqui, né, sobre o animal. E o que se assemelha o animal, biologicamente falando, do ser humano, né? Ele pertence ao mesmo reino Animalia, que é um organismo multicelular. Assim como o homem, o animal ele tem essa propriedade de ter muitas células, né? Heterotróficos. E as mesmas características humanas nós vemos no animal. São formados por muitas células que são protegidos por membranas, núcleos de membranas. Se a gente pensar em determinados animais, eles se reproduzem como o ser humano, alguns animais, né? Eles possuem célula-ovo, eles têm características similares, né? Visão, audição, né? A gente percebe algumas características que determinados animais têm. E alguns animais se assemelham muito com o homem, né? E outros menos. Por isso que dizem até que o homem veio do macaco, né? Porque o macaco se assemelha fisicamente, né, com o homem. Mas eu acredito que eu não vim do macaco, né? Esse tipo de pensamento eu não abraço, porque Deus criou a gente à semelhança dele, imagem e semelhança de Deus, né? E eu não consigo ver um Deus, um macacão. Eu não consigo ver dessa forma. Mas eu vejo um Deus que tem sentimento, que tem emoções, que tem audição, que tem visão, que tem braços fortes para nos abraçar, que tem todas as características que um ser humano tem, né? E por isso que nós precisamos buscar a liberação desse Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós, para que a gente adquira essas características, essas virtudes de Jesus, né? Essas virtudes do Espírito Santo dentro de nós, para que a gente não seja, né, um animal irracional, um animal que não tem controle das suas emoções, que não tem controle, né, um autocontrole, um autoconhecimento, né? Por isso é importante a gente conhecer o Senhor, para que a gente possa, a cada dia, se assemelhar a Ele. Jesus falou, vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Carregai os vosso fardo, né? Vinde a mim que o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave. Pega a tua cruz e siga-me, né? Jesus está nos ensinando a pegarmos aquilo que nós temos de pior, a nossa cruz, né? O nosso pecado, e seguir Ele, né? E lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E aí a gente começa a perceber, né, que embora o Salomão fala aqui que a gente se assemelha ao animal, a gente percebe que nós dominamos sobre os animais, nós somos superiores, né, do que os animais, do que a criação dos animais, porque Deus, né, não é um animal. Deus é um ser, né? E nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Se ele criou os animais, tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo, tem uma peculiaridade que nós humanos podemos aprender com eles. E quem já conviveu com animal, com cachorrinho, né, consegue aprender tantas coisas. Uma coisa que a gente aprende inegavelmente com o animal é o amor. O amor do cachorrinho, do animal, desse cachorrinho que a gente está estudando,
é uma virtude desse animal, né? Como ele ama o seu dono. Ele pode nem amar aqueles que vêm na casa do dono, aqueles que vêm aborrecer o dono, mas a fidelidade dele para com o seu dono é inegável. Ele ama o seu dono incondicionalmente. Se o dono alimenta, ele ama. Se o dono abandona, ele continua amando. Impressionante, né? Uma vez eu vi um Reels muito interessante, uma mulher que maltratava o cachorro e o cachorro super fiel a ela, super fiel, nunca a abandonou. A fidelidade desse cachorro, né, do animal, do cachorrinho, é inegável. A característica desse animal é surpreendente. E como a gente aprende a amar, né? Dizem que é até terapêutico você ter um cachorro, uma certa idade, né? Pessoas que são depressivas, que são carentes. É bom ter um cachorro. É bom nutrir esse relacionamento afetivo com o cachorrinho, porque o cachorrinho nos passa tanto amor, tanto carinho, né? E a gente tem a preocupação de cuidar dele, de amá-lo, de cuidá-lo, né? E ele só tem coisas boas a nos passar. Às vezes a gente se decepciona com o ser humano. Tem ser humano até que prefere conviver com o cachorro do que conviver com o próprio ser humano, né? Quem já conhece pessoas assim? Que preferem se relacionar com o cachorro do que se relacionar com o ser humano. Por causa disso, né? Porque o cachorro, ele não fere as emoções. O cachorro ama o tempo todo. E é interessante isso, a inteligência, né? A consciência do ser humano, a consciência, a inteligência, a capacidade de analisar o que a gente está fazendo aqui, analisar as características. Isso é próprio do ser humano, não é do animal. Executar tarefas, planejar atividades, colocar em prática, tudo isso diferencia-nos dos animais, porque o animal não tem essas características, né, de planejar, de elaborar, de fazer tarefas. Até tem algumas tarefinhas, né? Eu já vi vários animaizinhos, vários cachorrinhos, que o dono passa para ele algumas tarefinhas, como pular obstáculos, né? E ele desempenha com muita precisão, mas é necessário um treino, é necessário um condicionamento, né? Mas o homem não. O homem, ele é feito com a inteligência daquele que criou todas as coisas, que planejou todas as coisas, que equaciona todas as coisas. Então a gente vê em nós a semelhança do Criador, capacidade de criar, né? Eu estou aqui criando um cachorrinho, né? Já está ficando bonitinho, dá para ver? Vocês estão conseguindo ver o cachorrinho? E a gente percebe que essa capacidade criativa, né? De criar, né? Se eu tivesse aqui que desenhar uma coisa da minha cabeça, né? Eu conseguiria, eu criaria, né? Tantas pessoas projetam, né? Tantas coisas importantes na vida e criam tantas coisas lindas, maravilhosas. O homem é criativo, porque Deus é criativo. Porque Deus é criativo. Meu Deus, está escorrendo aqui? E eu não trouxe um paninho. É importante a gente trazer um pano também, porque às vezes o líquido é um pouco fluido, né? Então a gente precisa reter o fluir do líquido, para que ele não escorra, né? Olha que coisa linda, né? Agora a gente pega um pincelzinho menor para trabalhar o olhinho do cachorro. Meu Deus, que coisa linda. E a gente vai trazer aqui algumas curiosidades. Estou falando do cachorro, mas tem algumas curiosidades dos animais. Você sabia que as girafas dormem apenas 30 minutos por dia? Quanto tempo você dorme, né? Quanto tempo você está perdendo na sua vida dormindo? Tem pessoas que passam a vida dormindo, gente. Acorda tarde, dorme de tarde, faz tudo de uma maneira que não aproveita o tempo, não aproveita
a vida, não aproveita o dom que Deus está dando, que é o presente, né? Que é o nosso dia a dia, que é a capacidade que nós podemos ter para desenvolver um projeto, para crescer, para ser útil para a humanidade, né? Então a gente percebe que o dormir, às vezes, é um ato de depressão, um ato de falta de perspectiva da vida, né? Falta de Deus, falta de projetos de Deus no nosso coração, que nos leva a passar o dia todo dormindo, entendeu? E isso não é bom. O polvo, olha a característica do polvo, né? As girafas, temos que aprender com as girafas. As girafas dormem apenas 30 minutos no dia, porque elas precisam estar preparadas, né? Alertas para os seus inimigos, né? Para os seus predadores. Meu Deus, que coisa interessante. E o polvo, eu li ontem, né? Eu achei muito interessante que o polvo, ele tem 3 corações. Olha que coisa linda. O polvo, ele tem 3 corações. Um animal que tem 3 corações. Meu Deus. Imagina o ser humano com 3 corações. Imagina você com 3 corações, né? Que capacidade que você teria, né? Se um tiver ruim, o outro age, né? O outro toma rédea, né? E é uma característica do animal, do polvo, né? Tem 8 braços, 3 corações. Os corvos, né? A análise biológica do corvo também é muito interessante, que o corvo é um animal que ele é mestre em resolver problemas. Quem já viu um Reels que passa de um corvo, que a pessoa coloca dentro de um tubo de vidro um alimento lá dentro, lá no meio, e aí ele olha, e aí ele vai, pega um graveto e tenta cutucar para tirar aquele alimento. O graveto é pequeno, aí ele vai, procura outro graveto maior, e ele vai empurrando, e ele tem uma facilidade, ele é mestre em resolver problemas, né? E a gente vê a característica parecida do animal. Nós também temos essa característica, capacidade de resolver problemas. É a coisa interessante. O falcão peregrino é o animal mais rápido do mundo. Meu Deus, pensa no animal rápido. Você é rápido nas suas ações, nas suas atitudes, naquilo que Deus botou no teu coração para fazer, né? Você é rápido, você é como um falcão. Ou você é uma baleia azul, que pode consumir até 16 toneladas de alimento por dia. Meu Deus! Tem pessoas que são mestres, né? Em consumir alimentos, né? Gostam de comer, né? E a gente vê as características do animal, que às vezes se assemelha do homem, né? É muito interessante essas características. Uma coisa interessante também que eu li, que as tartarugas, olha que coisa interessante desse animal. A tartaruga, ela é capaz de voltar para o lugar onde ela nasceu para gerar os seus filhos, os seus ovos. Elas retornam às praias onde elas vão colocar os seus ovos, onde nasceram para colocar os seus ovos. Elas voltam às suas origens. Meu Deus, que coisa interessante, né? Muitas das vezes a gente tem que voltar às nossas origens para a gente ser sarados, para a gente ser curados, nas nossas emoções. É necessário nascer de novo, muitas das vezes, né? As nossas emoções, voltar à nossa origem. Tem gente que nasceu em determinado lugar e fala assim, nunca mais na minha vida eu quero voltar naquela cidade. Eu só tive sofrimento. Eu não tenho coragem de voltar onde eu nasci. Vamos aprender com as tartarugas, né? Regressar às origens, porque a origem faz parte do nosso processo, da nossa construção, é a nossa base. Então não fuja das suas origens, não fuja
das suas origens. O grande objetivo do ser humano é não só ter prazer, né? Às vezes a gente fica pensando nos animais. Os animais, eles querem ter prazer, né? Comer, correr, procurar sua caça, né? Todas essas coisas, né? Mas o homem que anseia muito prazeres na vida, ele se perde no seu destino, na sua missão. Por isso é importante, na vida, a gente abdicar um pouco dos prazeres da carne. Por isso o apóstolo Paulo sempre falava isso, né? Deixando as coisas da carne para a gente buscar a nossa missão, o nosso propósito, a nossa realização como ser humano, né, que Deus criou. Então, o prazer, muitas das vezes, é importante, né? Nós vimos ontem Salomão falando dos prazeres, que é dom de Deus você usufruir dos prazeres que o seu trabalho te proporcionou, o seu salário, né? O seu trabalho, as bênçãos do seu trabalho, fruto do seu trabalho, que você usufrua, que você tenha prazer. Mas não esqueça, né, que isso não é tudo. Existe uma missão, existe um propósito que você precisa abraçar, que você precisa entender para que você tenha uma vida abundante, uma vida com propósito, para que você seja feliz na realização. Não busque só os prazeres do mundo, né? Mas o reino do céu é um lugar que vai te dar muito prazer. O prazer de estar na presença do Senhor é algo inimaginável, é algo maravilhoso, é algo que satisfaz o coração do homem. Melhor é estar nos atos do Senhor do que em 1000 outros lugares, diz o salmista, né? Meu Deus, eu quero estar na tua presença. É melhor estar um dia na tua presença do que 1 milhão, né? 1000 dias, né? Junto com os ímpios. Que coisa linda, é um dia na presença do Senhor. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você já sentiu a presença de Deus? Provavelmente Deus vai te proporcionar um momento na sua vida em que você vai permitir ser cheio da presença de Deus e você vai sentir a visitação do Espírito Santo na sua vida. Você fala, meu Deus, como foi gostoso. Por que hoje eu não estou sentindo isso? Porque hoje você não abriu o seu coração para Ele, para sentir essa presença, essa doce presença. É uma coisa linda a presença do Espírito Santo. Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não quer mais viver. E é uma constância. A presença do Espírito Santo tem que ser buscada diariamente. Você acordar e falar, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor, quero falar contigo, estou sentindo a sua falta. Tem uma música muito linda que fala, né, que ele estava ali de manhã, ele acordou, falando do Espírito Santo, e ficou esperando o nosso encontro, e ficou ali esperando, porque você tinha o hábito de encontrá-lo todas as manhãs, e naquele dia o Espírito Santo ficou te esperando, e você não foi. Essa música é linda, eu não sei cantar, mas ela fala sobre isso, né? O dia em que você não foi e que o Espírito Santo ficou te aguardando, te esperando para aquele encontro com Ele. Meu Deus! E a gente vai falar agora um pouquinho das características do cachorro, né? O cachorro ele tem um corpo alongado, flexível, patas finas, focinho, orelhas eretas, né? Mandíbulas fortes, caudas compridas, né? As características. Boa visão noturna, olfato bem apurado, uma audição maravilhosa, grande resistência, capacidade de aprendizado. O animal, né, o cachorrinho, eu trouxe aqui a imagem do cachorrinho para a gente meditar sobre isso, sobre essa doçura que é o cachorro, né? Ele pode ser brabo para os outros, mas para o dono, ele é doce, ele é doce, ele é leal, né? Quem já teve cachorro sabe,
A lealdade do cachorrinho, né? A lealdade. É um bom caçador, né? É um animal adaptável. Tem um comportamento social complexo e hierarquizado, né? Ele tem um comportamento complexo. E a gente está fazendo o olhinho aqui, a característica da visão dele também é impressionante, né? Dizem que ele nasce cego, né? Dizem os estudiosos de cachorro, né? Fala que é um animal que nasce cego. Meu Deus! Nós também nascemos cegos. A Bíblia diz que nós nascemos, né, do pecado adâmico. E é necessário que Deus abra as nossas vistas para que a gente enxergue o mundo espiritual. E tem pessoas que nascem cegos e morrem cegos, porque nunca se permitem, né, abrir os seus olhos espirituais, conhecer os mistérios do Senhor, conhecer as profundidades, né, as maravilhas do Evangelho. São pessoas que morrem cegas, nascem cegos e se fecham, né, para o novo de Deus, para a bênção de Deus, e elas vivem uma vida totalmente de cegueira. Mas o Senhor deseja abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã. Tal como um cachorro tem uma propriedade de uma visão aguçada, que nós possamos também desenvolver uma visão espiritual, para que a gente perceba o mundo espiritual que nos cerca, para que a gente tenha a sensibilidade de perceber o mundo espiritual, para que a gente possa ter armas suficientes para batalhar e guerrear contra essas potestades e principados que afligem o mundo espiritual. Existem várias curiosidades sobre o cachorro, como a capacidade auditiva, olfativa, de percepção, de calor, de audição, como a gente está falando. Os cachorros têm 10 vezes uma audição melhor do que o ser humano. Sabe o que é isso? Escutar 10 vezes mais do que o ser humano. Meu Deus, que privilégio é o cachorro na parte auditiva, né? E a gente percebe também que as pessoas que têm deficiência visual, mas não têm deficiência auditiva, elas conseguem desenvolver muito sua capacidade auditiva, mais do que a normal, porque elas concentram toda a sua percepção na audição. Que coisa interessante, né? Ela consegue ouvir sons agudos. E o animal, né, o cachorrinho, quem já teve cachorro e bebê, sabe que ele é sensível ao som do bebê, né, ao som dos pássaros, ele é muito sensível. E ele é capaz de ouvir a voz do seu dono a quilômetros de distância, né? Eu lembro que quando eu estava entrando de carro, lá na portaria do meu condomínio, o meu cachorro já sentia o som do meu carro, né, chegando. E o meu marido falava que ele ia para a janela e já ficava observando, porque ele já sabia que estava chegando, né? Ou se eu falasse, ou se a gente falasse longe, ele ouve o som. Ele pode ouvir o som até 65.000 quilowatts, enquanto os homens não conseguem ouvir o som acima de 20.000 quilowatts. Impressionante, né? A capacidade auditiva do animal. É uma coisa impressionante. E olha como é que tá ficando bonitinho nosso cachorrinho dessa manhã, né? A gente tá dando para ver? Tá dando para ver a gente falando dessas características, né? O focinho do cachorro, ele tem um poder, né, maravilhoso de sensor de calor. É o focinho do cachorro. É o sensor do calor. Os cachorros, eles podem sorrir, esticando a boca quando se sentem alegres e relaxados. Quem já viu o sorriso de um cachorro?
É impressionante. Hoje, com a inteligência artificial, a gente vê vários reels, né, que exacerbam, né, um pouco essas características. Aí você vê cachorro sorrindo, né, com um sorriso nos lábios. Mas não, existe essa curiosidade mesmo. O cachorro, ele pode sorrir. Os cachorros, eles nascem surdos também. Eles não conseguem ouvir. É assim, é semelhante ao ser humano, como diz Salomão. Tem pessoas que são surdas. Deus está falando, e elas não ouvem. E Deus continua falando e elas continuam sem ouvir. Elas continuam surdas. Os cachorros gostam de ver televisão, principalmente na companhia dos seus donos. Que coisa linda. Eles são extraordinários e ocupam um lugar muito especial no coração daqueles que o têm como adotivos, né? Que coisa gloriosa é o cachorrinho. E a gente está percebendo que essa pintura ficou muito interessante, né? Agora a gente vai diluir um pouquinho aqui, né? Para a gente trazer uma textura, né? Uma fluidez aqui. É muito fácil pintar, gente. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, é difícil. Não é difícil, não é difícil. É uma técnica que você tem que ir dominando, né, a água. Vocês já pintaram, Jane, Denise, já tentaram pintar? Quero ver a pintura de vocês, né? Quero ver essa fluidez, porque Deus deseja que a gente seja fluido. Fluido no Evangelho, fluido no Espírito, né? Deus deseja fluir no nosso coração, na nossa alma, nas nossas emoções, para que a gente possa viver a plenitude do Senhor na nossa vida. E tudo é fluidez, né? Tudo é liberação. Eu li um livro muito interessante que fala Liberação do Espírito Santo, né? Eu acho que era do Otmani. Esse livro mudou a minha vida espiritual, porque ele falava justamente disso, né? Que o Espírito Santo é liberação, não é busca, não é consagração, não é sacrifício, não é oferta, é liberação. Quanto mais você liberar, mais o Senhor, o Espírito Santo vai fluir na tua vida. Fala para Deus, fala, Espírito Santo, flui em mim, eu quero ser fluida também. Eu quero viver essa dimensão do fluir do teu Espírito na minha vida, me convencendo de todo pecado, me convencendo de todas as minhas mazelas, para que eu seja fluida. E a tinta aquarela, ela nos proporciona uma abertura para que você possa ser mais fluido, para que você perca um pouco o controle da água, da tinta, para que você possa fluir um pouquinho. Jane, já pintei aquarela e óleo, mas faz muito tempo. Vou voltar a pintar. Volta sim, Jane, volta sim. Deixa o Espírito Santo fluir, coloca um louvor, uma adoração e usa o café. Vamos trabalhar um pouquinho com café. Vamos trazer, não vamos ficar só observando a minha pintura aqui, porque enquanto eu estou pintando, o Senhor está trabalhando a minha vida, falando comigo através das características desse animal, está trazendo uma sabedoria que ultrapassa a nossa sabedoria do pensamento, né? Ultrapassa isso, nos faz viver uma dimensão onde o Espírito Santo interage com a nossa criação. Olha que coisa interessante. O Criador, que sou eu, nesse contexto dessa obra-prima, expressa a criatura, a minha criação. E eu estou expressando alguma coisa nesse desenho aqui, que é a minha criação. E a gente concluindo aqui, a gente vai partir então para o versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todo ao pó tornarão. Aqui está falando que o animal e a gente, nós somos iguais, porque nós vamos para o mesmo lugar, nós morreremos um dia. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra?
Quem pode dizer que o homem vai para o céu, mas o animal vai para a terra? Eu acredito que os animais vão para o céu. Eu acredito. E aqui, Salomão também acredita, né? Quem pode dizer que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que os fôlegos dos animais descem para baixo da terra? Meu Deus! Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Meu Deus, olha que coisa interessante. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Hoje eu estou me alegrando aqui nessa pintura, nessa obra. Que gostoso, que bonitinho. Depois eu vou aperfeiçoar aqui com uma canetinha marronzinha e eu vou aperfeiçoar aqui algumas coisas, né? Realçando um tom, uma sombra, né? A nossa vida é assim, a gente tem sombras e a gente tem luzes. Todo mundo tem as suas sombras. Às vezes a gente olha a sombra do outro, né? Os defeitos do outro, a gente acha assim, nossa, como aquela pessoa tem defeitos. Ah, nós temos também, nós somos iguais. Iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Todos têm sombra e todos têm suas luzes. E quando a gente pinta, a gente vê a importância da gente perceber as sombras, perceber as luzes, né? Do ser humano, do cachorrinho aqui, como ele faz esse contraste, né? Isso faz com que a gente seja humano, senão a gente seria anjos perfeitos, né? Não precisaríamos de nada, né? Seríamos perfeitos. E esse contraste de sombra e luz é que faz a gente perceber quanto a gente depende de Deus, as nossas sombras, o quanto precisam da luz de Deus. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas. Olha que palavra de Jesus. Aquele que crê em mim não andará em trevas. Aquele que caminhar comigo não andará em trevas. Que palavra linda, né? A importância da gente caminhar com Jesus para que as trevas não prevaleçam sobre a nossa luz, que é Cristo Jesus. Então é importante, né? Eu estou realçando aqui as sombras e as luzes desse desenho. Né? E a gente percebe que ele vai ficando mais próximo a um animal mesmo. E aí ele fala, a melhor coisa não tem do que se alegrar. Eu me alegro nesse dia por ter feito essa obra de arte. E você é um artista. Você pode fazer coisas maravilhosas com os dons que Deus te deu. Qual foi o dom que Deus te deu que está adormecido, que você não exercita, que você perdeu e às vezes você fala assim, eu não tenho dom. Tem, todos nós temos dons. E você vai se alegrar quando você perceber que você está produzindo uma obra de arte com o dom que Deus está te dando. Porque essa é a nossa porção, é nos alegrar com o nosso dom, com a nossa obra de arte. Porque quem fará voltar para ver o que será depois dele? Quando eu morrer, eu vou assinar aqui minha obra de arte. Talvez eu fique famosa, né? E alguém venha falar assim, olha, a Mônica pintou aquele cachorrinho naquela live. Ah, hoje esse cachorrinho está valendo muito. Luciana, bom dia, Luciana. Deus te abençoe, Luciana. Volta essa live, Luciana. Foi maravilhosa a gente conhecer as características do animal e ver que Salomão fala que nós somos como os animais. E a gente está concluindo aqui falando sobre a arte, sobre a obra-prima que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente execute. Você tem uma obra de arte a ser apresentada para o mundo. O que você tem feito com seus dons, né? Essa manhã o Espírito Santo deseja nos levar a esse entendimento. O que eu tenho feito com o meu dom?
com aquilo que Deus me preparou a vida toda. Eu tenho escondido esse dom, né? E aqui está a minha obra de arte. Deus me deu um dom, né? Muito específico, né? Mas é meu, para pintar. E essa é a minha obra de arte. E quando eu morrer, né? Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eu não voltarei para ver o que aconteceu com a minha obra de arte. Se ela fez sucesso, se ela viralizou na internet, né? Ou se ela foi para a casa de alguém que gostou e que colocou num quadro e que as pessoas admiram, ou ela vai estar no museu de arte moderna, arte contemporânea, arte tradicional. Eu não sei, eu não vou estar aqui para ver, como disse Salomão, o que vai acontecer, né? Eu não voltarei para ver o que será depois dele. E a obra que você executar, que Deus colocar na sua mão para você executar, admire, né? Se alegre, porque a alegria é nossa. A perfeição é do Senhor, né? O objetivo é do Senhor, mas a alegria é nossa, né? O apóstolo Sérgio Lopes, né, lá de São Paulo, sempre fala isso, né? A alegria do fruto, daquilo que eu planto, é minha. Ver uma pessoa liberta, uma pessoa sarada, curada, a alegria é minha. A minha alegria. É a obra do Espírito Santo, é a obra do Senhor, mas a alegria é minha. E é muito interessante a gente perceber isso, que nós não voltaremos para ver o que será depois de nós. Fique com essa reflexão, né? Nessa manhã a gente está tomando esse cafezinho com Yahvé. Foi gostoso, foi delicioso conviver, né, com esse cachorrinho aqui que Deus nos trouxe. E o que ele representa para você, né? As suas características, né, do cachorro em você. O que você poderia ressaltar? Você é uma pessoa fiel? É uma pessoa leal para com as pessoas, para consigo mesma? Você é uma pessoa que tem características de uma audição, de uma visão espiritual aguçada? Deseja isso, né? Quais são as características do animal que Deus trouxe nessa manhã para a gente meditar e que você gostaria de ter? O que você gostaria de ter que o cachorro tem? Lealdade, fidelidade, né? Companheirismo, né? Mansidão, ser dócil, ser uma pessoa adestrável, porque às vezes o Espírito Santo deseja controlar, né? Nos adestrar no Espírito, e nós somos difíceis de um adestramento. E aí a obra do Espírito em nós. Permitir que o Espírito Santo possa nos dominar, nos preencher, nos completar e nos levar ao centro da vontade dele. Dia maravilhoso para nós, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E fica com essa imagem, né, desse cachorrinho que nós pintamos hoje. Olha como ficou, né? Olha como ficou. Ele vai ser um pouco aperfeiçoado, como nós seremos a cada dia aperfeiçoados em Cristo Jesus. Um dia abençoado, Café com Yahvé. Compartilha essa live, que foi maravilhosa. Foi muito gostoso pintar. Eu fico muito feliz quando eu pinto, porque eu sempre aprendo, eu sempre cresço, eu sempre evoluo, eu sempre interajo, né, com vocês e comigo e com o Espírito Santo. E Deus é tudo. Deus é tudo. A presença dele é insubstituível, indelegável, né? E é doce como mel. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada, Yahvé, pelo teu amor, pelo teu carinho, que trouxe essas pessoas aqui. A Luciana, Deus abençoe a Luciana, visite com a doce presença do Espírito Santo. A Jane, que Deus abençoe a tua vida, Jane, que faça ressuscitar todos os teus dons, né, que o Senhor tem dado.
Deus está botando uma nova canção no teu coração. E, Denise, que Deus te faça resplandecente. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 60, versículo 1, Deus fala ao teu coração. E você que está entrando, você que vai entrar nessa live, né? Que você seja tocado pelo Espírito Santo, que o Senhor fale ao teu coração. E aquele que perdeu um cachorro, né? Saiba que provavelmente ele está melhor do que nós. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, em nome de Jesus.